Eu nasci dia 15 de agosto de 1938 na Espanha. Eu sou espanhol de nascimento. Só que para poder entrar no Brasil, os estrangeiros só podiam entrar com carta de chamada. Por que a carta de chamada? Porque alguém teria que ser o responsável aqui. Para arrumar emprego, para arrumar pensão, para onde teria que ficar, para não ficar... Tinha que ter um destino. Aí, quando eu cheguei no Brasil, o loteamento da Vila São Jorge, foi Otávio Ribeiro de Araújo que loteou, foi loteado em 1952. Como eu cheguei em 56, o meu pai falou, estão vendendo uns terrenos aí na Vila São Jorge. E estavam vendendo na Vila Nova, no Cubatão também. Aí o meu pai queria ou comprar na Vila São Jorge ou na Vila Nova. Mas depois ele foi embora, nem compramos na Vila Nova nem na Vila São Jorge, que a Vila Nova ela foi mais ou menos loteada no mesmo tempo. E por um destino, eu acabei comprando e morando na Vila São Jorge. Eu tenho minha casinha lá até hoje. A Vila São Jorge, ela começou em São Vicente. O engenho já estava lá. O engenho era engenho dos Erasmos. A Vila São Jorge, ela começou a ser loteada em São Vicente pelo Otávio Ribeiro. Porque a Vila São Jorge de Santos, ela não era de Santos. A divisa de Santos era no Danedi, onde hoje está o Banco do Brasil, tem uma pedra lá que ali era a divisa. Depois, através de um remapeamento do estado de São Paulo, havia uma diferença de divisas e foi para os tambores. Aí é que passou a ser loteada a Vila São Jorge de Santos. Aí o engenho dos Erasmos, era engenho dos Erasmos. O engenho dos Erasmos da Vila São Jorge só foi por causa do bairro. Mas que eu conheço, eu tinha até na Vila São Jorge o logotipo, que eu vou te mostrar lá quando eu trouxer os livros, o logotipo não fala nada em Vila São Jorge, só fala dos Erasmos. O que eu lembro da Vila São Jorge, eu fui diretor do Jabaquara e fui conselheiro, e eu tenho um pedacinho do campo do Jabaquara, eu paguei por ele. Eu lembro, sim, que tinha uns burros que carregavam a terra para aterrar o campo do Jabaquara. Das pedras eu não lembro. Só se for antes de 1959, que é quando eu passei. Não que eu fui morar na Vila São Jorge em 62, mas em 1959 era condutor de bonde. Então eu já trabalhava na linha 1. Então eu já conheci a Vila São Jorge e a zona noroeste desde 1959. Igreja nós tínhamos a Santa Maria Margarida, né? Que também era uma igreja bem pobrezinha ali no canal, onde os meus filhos, todos eles, os dois mais velhos foram batizados. E igreja mais a igreja evangélicas tem bastante. Acho que cada esquina tem uma. Eu não sou contra, né? Eu já fui coroinha, viu? Aquela do Rádio Clube, eu lembro dela como um barracão também, né? Que era anexada a Santa Maria Margarida. O pátrio da Santa Maria Margarida é que ia dizer a missa lá, era um barracão de madeira. Hoje é aquilo que está lá. E a igreja era pequenininha e ela tinha ali na entrada do lado esquerdo, ficava a santa. Não tinha quase nada, só tinha a pia batismal, a criança, um altarcinho, sabe? Mas era bem pequenininha, mas era gostosa. Era a única que tinha, não tinha mais nada. No Vila São Jorge, que era na Santa Maria, no Colégio Benevenuto Madureira. Ali eu fui eleito presidente do Cívico e membro da APM. O que hoje é secretário de governo, o Márcio Lara, era o meu vice-presidente. Bom, eu estava trabalhando lá um dia, aí o professor Parisi, que era o delegado de ensino em Santos, liga para a escola e diz, o governador Lauro Natel vai inaugurar o colégio. Um dia de sábado, sem diretor, sem professor, sem nada. Aí eu corri, chamei a diretora foi, e eu não tinha o que fazer, eu falei, para fazer tempo eu corri em casa, pedi para a mulher fizesse um café e levasse um café para o governador. Olha, quem sou eu, servi café para o governador. O governador chegou, tomou um café e falou para o prefeito quem tinha feito o café, porque ele não, fazia tempo que não tomava um café tão gostoso. Acho que foi para me agradar, mas eu também não sabia quem era, né? Aí o prefeito falou, olha, foi a esposa de um aluno. Bom, aí nos cumprimentou, tudo bem e tal. E aí, a Vila São Jorge nasceu da seguinte maneira. Lá no Natel chegou, ele veio inaugurar um colégio em Cubatão, aproveitou e não era para inaugurar o da Vila São Jorge. O prefeito de São Vicente era Jorge Verrenbach e o prefeito de Santos era Antônio Manuel de Carvalho.
O colégio não tinha muro, não tinha nada, só tinha prédio. Ele pegou, passou a mão no Jorge Verrenbach e passou para o lado de Santos. Eu estava presente, isso eu presenciei, eu estava ali naquele dia. E pegou o prefeito de Santos e passou para o lado de São Vicente. Então disse, a partir de hoje essa escola não se chama mais Vila São Jorge, e sim Cidades Irmãos. Daí que saiu o Colégio Cidades Irmãos. Olha, eu fui presidente da sociedade durante 10 anos. Eu vendi aquele asfalto lá. Quando eu fui para lá tinha muito poucas casas, já em 62. A maioria eram chalés. A rua, o bairro era todo bala, correndo, o esgoto correndo a céu aberto. Tinha tartaruga andando na valeta. E só que tem uma coisa, não enchia, as casas não enchiam. E hoje enchem. E a diferença. Por quê? Porque como tudo era terrenos baldios, a água ela era absorvida pela terra. Hoje o asfalto faz tudo pior. Não tinha aquele conjunto dos estivadores. Tinha a pedreira do Otávio Ribeiro, lá que estava lá. Eu tive algumas brigas com o Otávio Ribeiro, como presidente da sociedade. Nós brigamos. No tempo do Antônio Manuel de Carvalho, a Lordelo pegava as notas da lata de lixo e levava. Eu tive algumas brigas, porque eu não trabalhava na prefeitura, mas eu, graças a Deus, eu sempre tive apoio de todos os prefeitos na prefeitura. Todos. Não sei porquê, mas todos. Todos eles, todos. Até o Papa hoje, o nosso prefeito, ele foi estagiário na CET, da CSTC, e eu já conheci ele lá naquele tempo. Eu que agradeço pela oportunidade.